Eu sinto que a gente tem aqui um caso daqueles filmes que ele vai agradar uma parcela do público que gosta muito de falar de como o filme ele é bonito, de como o filme ele é bem filmado. Nossa, olha esse filme aqui, ele tem essa sacada na parte visual dele, na fotografia. Ai, porque a câmera... E sabe essa galera que tem tesão em firula visual e não quer saber se o filme de fato tem alguma história pra contar ou se aquela lógica visual dele tem a ver com a história, faz sentido pra história? Eu acho que o Telefone Preto 2, ele cai exatamente nessa vala. Ele é um filme que tem algumas sacadas, ele tem algumas ideias que são bem interessantes, são até bem utilizadas, mas ele não tem necessariamente uma boa história pra contar. E muito disso, que ele é aquele caso que a gente já tá acostumado nos dias de hoje, de uma sequência que não precisava existir, sabe? O primeiro filme ele é fechadinho, ele tem ali a sua história, ele tem o seu final, um final que não deixa tanta margem pra uma continuação, mas é claro que a gente tem aí um ator ali com um nome interessante, né, que é o Ethan Hawke. A gente tem uma potencial franquia e uma aceitação interessante do primeiro filme. Então é claro que eles vão tentar fazer, né, um segundo filme, provavelmente vão tentar fazer mais, vão tentar transformar o Telefone Preto em uma franquia. Agora fica o questionamento, tem história pra contar? Tem realmente algo pra fazer com essa franquia? Ou não? E aí é onde a gente começa a falar sobre o Telefone Preto 2, que novamente tem a direção do Scott Derrickson, né? Ele retorna aí do primeiro filme. Basicamente todo mundo retorna, a gente tem o elenco principal, o Ethan Hawke, o Mason Thames e a Madeleine McGraw, que roubava a cena lá no primeiro filme, e aqui ela tem, né, tem mais o ar de protagonista, o filme faz uma troca aí de protagonista, mas eu quero muito falar dessa parte visual, quero muito falar desse ponto de Telefone Preto 2 não ter uma história, porque eu sinto que ele vai cair numa comparação óbvia, sabe? Uma comparação que ela é muito óbvia, porque todo mundo vai notar como o Telefone Preto 2 ele é praticamente uma cópia de Pesadelo na Rua Elm, ali a franquia de terror do Fred Krueger, né? Criada pelo Wes Craven. Basicamente a gente tem aí o personagem clássico, né, que é o Fred Krueger, que ataca nos sonhos, que tem toda essa coisa de, nossa, como é que a gente escapa de um personagem desse que ataca nos sonhos e tudo mais, é perigoso. E aí tem toda uma estética, tem toda uma mitologia ali que é criada ao redor do Fred Krueger e que Telefone Preto traz assim de forma descaradamente igual. É bizarro como existem pormenores dessa mitologia, dessas ideias ali do Fred Krueger que são reutilizadas aqui em outra franquia que não tem nada a ver. Poderia apenas só partir da mesma ideia, né? De agora ele tá atacando, ele tá usando os sonhos das vítimas dele. Mas não, existe todo um lance de detalhes que são praticamente os mesmos. O que me deixa muito pensativo a respeito, porque assim, eu vi que as pessoas estavam falando disso como se fosse uma coisa assim, uou, né? Acabou o filme, uma pessoa levantou na minha frente, virou pros amigos e falou assim, nossa, é Fred Krueger, né? E assim, sabe, tipo, desculpa aí, Floco de Neve, mas você não foi a única pessoa que percebeu, sabe? Tipo, é tão descaradamente óbvio, mesmo assim, parece que, nossa, vou destacar aqui como parece. Tipo, não é que parece, é igual e todo mundo tá vendo, porque não é tão difícil assim de sacar essa referência que tá mais do que uma referência, ao meu ver. Até a premissa já traz muito dessa semelhança, porque é aquela coisa dele, ele teria morrido no primeiro filme, então já fica aquela coisa, como é que eles vão fazer uma sequência? E aí dessa vez ele volta pra atormentar os mesmos, né, a mesma criança que ele tinha sequestrado lá, que é interpretada pelo Mason Thames, e também a irmã dele, que é a Madeleine McGraw. Só que dessa vez, né, uma vez que ele tá morto, ele precisa utilizar outros meios de atormentar, então ele vem através dos sonhos. E ele é potencializado, né? Como é que ele voltou? Porque existem aquelas vítimas que nunca descansaram, que nunca repousaram, e ele consegue utilizar o medo dessas vítimas para ter essa força vital e conseguir se manifestar. E é claro que tudo que ele faz nos sonhos tem uma consequência na vida real. E aí a ameaça, ela não é uma ameaça imaterial apenas, ela é uma ameaça de fato. É muito parecido justamente porque o Fred Krueger também tem toda essa coisa de trazer os poderes dele, do medo das crianças, né, do trauma que ele deixou ali naquela sociedade. Tem até uma ideia que eu acho muito legal, bem utilizada no Fred versus Jason, né, que é junta aí o Jason de Sexta-feira 13 com o Fred Krueger de Pesadelo na Rua Elm, que o Fred ele usa o Jason pra meio que manifestar o medo dele de novo, né? Então ele vai ali utilizando o Jason pra fazer coisas que as pessoas voltem a mencionar o Fred, voltem a ter medo do Fred, e aí ele vai ter forças o suficiente pra voltar a atormentar as crianças. Cara, é muito parecido quando a gente bota lado a lado, sabe?
copia, mas não faz igual. Só que diferente da premissa, eu acho que o Scott Derrickson não aprendeu uma das principais lições que o Wes Craven fez na franquia do Pesadelo, que é brincar com a expectativa do público, né? Muitas vezes, quando o Fred ele atacava, a gente acabava sendo pego ali pelo medo, porque a gente não entendia quando a gente tá imerso no sonho, né? Quando é que a gente tá assistindo o campo dos sonhos ali que o Fred pode aparecer, né? A gente, muitas vezes, o Wes Craven, ele começava a filmar na realidade, a gente via as pessoas interagindo normalmente, e de repente, a gente, tal qual os personagens, a gente estava surpreso porque eles estavam já no meio de um sonho, e aí eles estavam ali, né, à mercê do Fred Krueger. Aqui, o Scott Derrickson faz uma coisa completamente diferente, ele praticamente anuncia que os personagens estão sonhando. E aí, como é que ele faz isso? Ele faz isso através de um efeito granulado, que não só faz com que o filme pareça ali realmente que foi filmado nos anos 70, né, que é mais ou menos onde a época que o filme se passa, mas ele fica completamente diferente. A gente entende que o filme mudou alguma coisa. E é um recurso, assim, que por mais que, funciona para diferenciar um pouco ali da franquia do Fred Krueger, também funciona para ter um charme próprio, porque é um efeito granulado que dá um toque ali, é bonito, mas também é usado à exaustão. É tão usado, é tão reutilizado, que eu acho que ali pela terceira vez que ele faz isso, já começa a ficar chato, já começa tipo, tá, entendi, vai acontecer tal coisa, aí entra no sonho, e acontece isso, aí depois volta e tal. E aí o filme ele é quase episódico, justamente porque a gente entende como ele vai se desenrolar o filme inteiro. E em nenhum momento ele quebra muito essa estrutura, ele sai muito disso, né? E aí o que acontece? Por mais que o Telefone Preto 2 traga personagens carismáticos, traga um vilão interessante, ele começa a cair numa sensação de que a gente já viu essa história. A gente já viu essa história ser contada de uma forma melhor, né? Ser contada aí de uma forma mais interessante, mais assustadora. E aí fica um pouco naquela coisa assim, será que realmente acabou o último grão de criatividade que a gente estava vendo em Hollywood? Porque é aquele filme que traz esse ar de todas as boas histórias já foram contadas, ou pelo menos já foram contadas de uma forma legal, né? A gente não precisa necessariamente ter um filme que ele é a reinvenção da roda. Não necessariamente precisa ser a reinvenção da roda para ser um bom filme, mas às vezes eles pegam histórias que são familiares do público e eles contam de uma forma nova, contam de uma forma interessante. E aí aqui ele basicamente se baseia em contar e fazer um filme bonito, visualmente bonito, o que ele é, mas que, bom, pelo menos pra mim, eu acho que não é suficiente. Eu sei que pra muita gente basta um filme bonito pra gostar. A história que se lasque. E antes de eu continuar falando de O Telefone Preto 2, eu queria só falar pra você que acabou de cair nesse vídeo de paraquedas, nesse canal de paraquedas, que aqui quem fala é o Adam. Seja bem-vindo ao canal. Aproveite, se você tá curtindo, deixa um like nesse vídeo e também já se inscreve, que você vai me ajudar pra caramba. Você vai mandar uma mensagem pro YouTube de que o canal é legal, de que o vídeo é muito bom. E você pode me ver sempre falando de cinema aqui no canal, tô sempre comentando as coisas que eu tô assistindo, nem tudo que eu vejo eu assisto, então também vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Lá você vai ver tudo que eu tô assistindo e também dá pra trocar uma ideia, né, a gente conversar aí de cinema à vontade. Mas falando de O Telefone Preto 2, nem tudo aí é um grande problema. Eu acho que ele tem uma ideia que eu acho interessante, por mais que seja totalmente chupada ali do Fred Krueger, né, totalmente puxada da outra franquia. Eu acho que eles têm um esforço legal de pelo menos criar uma mitologia ao redor do personagem. Eu acho que desde o primeiro filme eu já não tinha, né, amado o primeiro Telefone Preto, mas eu achava uma coisa muito legal que era justamente o vilão, né? O personagem do Ethan Hawke, ele tem uma presença interessante. O Ethan Hawke, ele é maravilhoso, ele é um baita ator. E aí ele vinha com essa coisa mais do vilão, personagem que é macabro, que tem um peso ali, tem uma máscara maneiríssima, inclusive eu acho que é muito legal porque eu sinto que o cinema de terror recente aí tem um problema de conseguir emplacar ícones do horror, né? Então a gente tem as grandes franquias de horror ali dos anos 70, 80, 90, com os seus ícones, mas que isso meio que parou, meio que isso sumiu, assim, do cinema contemporâneo. Eu acho que a gente só tem realmente dois grandes vilões, assim, mais icônicos visualmente, que é o Grabber, né, que é o sequestrador aqui do Ethan Hawke em Telefone Preto, e o Art de Terrifier, que é uma outra coisa completamente diferente. Então eu acho legal que, assim como fizeram ali com o Art, é desenhar uma mitologia, né? Criar algo pro personagem para que consiga estabelecer uma franquia de uma forma interessante. Ainda que nesse caso, eles meio que, não vamos criar uma mitologia, vamos pegar do Fred Krueger, a gente só troca o personagem ali pra colocar o personagem do Ethan Hawke. Mas ainda assim, pra mim, o fato de ter essa ideia, de ter essa tentativa de criar uma mitologia, ter esse personagem, que é um personagem interessante, você
dá um pano de fundo pra ele, dá ali uma coisa pra deixar ele mais legal, mais interessante, realmente mais assombroso, torna o perigo mais interessante, torna o filme com uma atmosfera melhor. Inclusive, eu acho que o Telefone Preto 2 ele tem uma baita atmosfera de terror que é muito bem utilizada e faz com que, no geral, o filme ele consiga pelo menos oferecer uma experiência que é melhor que a do primeiro filme. Pelo menos pra mim, eu gostei mais de O Telefone Preto 2 do que eu tinha gostado do primeiro filme, ainda que eles sejam muito equivalentes. Eu gostei um pouquinho mais desse filme, mas também não acho que, nossa, o primeiro filme ele é muito ruim e esse aqui é excelente. Não, eles estão meio que no mesmo nível. Mas eu confesso que eu fico um pouco mais balançado pelo segundo filme, justamente porque eu gosto da ideia de você desenhar essa mitologia ao redor do personagem. E outra coisa que eu acho que foi o grande acerto da sequência é justamente você ter uma meio que troca de protagonistas, né? Como eu falei, as duas crianças do anterior retornam, agora adolescentes gigantescos, né? Que parecem muito mais velhos do que no primeiro filme. Então a gente tinha o garotinho, que ainda é interpretado pelo Mason Thames, que era a vítima principal, ele meio que era o protagonista ali do primeiro filme, que agora ele é um pouco mais escanteado em prol da personagem que é a irmã dele, interpretada pela Madeleine McGraw, que, pra mim, ela era uma das melhores coisas do primeiro filme, ela roubava muito a cena, e aqui ela não só continua roubando a cena, como ela é promovida a esse cargo aí de protagonista, né? Eu sinto que ela é muito mais a protagonista do filme do que o irmão dela. Existe essa troca bem natural, acho que ela é feita de uma forma bem tranquila ali no decorrer do filme. Parece que a gente começa o filme com o protagonismo ainda dele e naturalmente o protagonismo migra para ela de uma forma que é interessante e cria uma dinâmica que eu acho legal entre os três personagens, né? Entre os dois irmãos e o sequestrador. E aí é uma dinâmica que eu acho que ela é bem interessante porque, por mais que a gente não tenha mais tanto o peso do medo ali que a gente tinha no anterior, né? Porque a gente tava falando de duas crianças e aqui a gente tá falando de dois adolescentes, praticamente, né, quase adultos ali, geram bons momentos ali, até falando pela questão deles estarem mais velhos, então tem uma questão ali, interesses amorosos que vão surgindo, coisas bem da adolescência, mas sempre diante do peso deles estarem sendo ameaçados por uma presença incrivelmente macabra e agora ainda mais inalcançável, né, do personagem que é o vilão. A dinâmica é legal, eu acho que funciona pra gerar vários bons momentos, várias cenas interessantes. Tem uma cena ali que um dos personagens meio que tá sendo ameaçado de ser jogado num forno, que eu acho que é um bom momento. E eu gosto bastante do clímax também, que é num terreno ali mais de gelo, um cenário todo congelado, que eu acho que é bem filmado, eu acho que é maneiro essa parte. Apesar de eu sentir que é uma conclusão, né, um clímax que leva pra uma conclusão muito rápida, um desfecho que é quase apressado demais, e que eu sinto que tira um pouco do peso diante de um filme que ele vinha construindo uma atmosfera interessante, que vinha construindo algo que parecia que ia ser melhor utilizado para dar esse desfecho. Inclusive, eu até me pergunto por que eles seguiram com um desfecho que parece ser tão definitivo assim, sendo que o primeiro filme ele tem um desfecho muito definitivo e eles fizeram uma sequência. E aí, nesse, que fica claro que é um esforço para tentar criar uma franquia em cima disso, né, em cima do nome Telefone Preto, eles dão também um final que é muito definitivo. Eles parecem que estão se esforçando para fechar essa história em definitivo, quando a gente sabe que no final das contas não é essa a ideia. Então acho que eles poderiam inclusive ter aproveitado essa compreensão geral. A gente sabe enquanto público que eles querem fazer mais filmes e ter arriscado mais, ousado mais na parte do clímax. Mas apesar disso tudo, apesar dele ter boas ideias presas em uma execução muito limitada, ao meu ver, eu ainda acho que ele é um filme que ele é divertido, ele tem seus bons momentos, principalmente se você conseguir ignorar que ele é praticamente um pesadelo na Rua Elm para essa geração, você vai conseguir se divertir ainda mais, né? Pra mim é um pouco difícil porque eu lembro sempre que lá o Wes Craven conseguia fazer uma execução muito superior do que a que é feita aqui. Mas tentando, né, não pesar simplesmente pela comparação, ainda é um filme divertido, ainda é um filme que consegue me dá ali, me render uma boa sessão. Apesar de que eu fico pensando, coitado do Joe Hill, que ele segue ali com a obra dele sendo adaptada para o cinema de uma maneira muito subaproveitada, muito diferente do pai dele, né, do Stephen King. Para quem não sabe, o Joe Hill é filho do Stephen King. Stephen King, com diversas adaptações incríveis há muitos anos, inclusive esse ano, recebeu duas ótimas adaptações, que foi A Vida de Chuck e A Longa Marcha, enquanto o Joe Hill, coitado, a obra dele ali parece que é varrida para debaixo do tapete, com os filmes ali mais medianos, mas assim, que nunca parece que conseguem realmente se tornarem coisas memoráveis, né? Renderem experiências memoráveis. E é justamente o que a gente tem aqui. É um filme divertidinho, mas que nunca consegue ser realmente memorável, nunca consegue ser realmente mais, assim, fascinante como poderia ser. Então, para o Telefone Preto 2, nota 6.
Eu diria que é uma grata surpresa, porque eu realmente não tava com boas expectativas pra esse filme, eu já não sou muito fã do primeiro, esse aqui, no máximo, conseguiu me render uma boa sessão para alguém que já não amava o primeiro filme, né? Pelo menos não foi algo que eu realmente saí decepcionado do cinema, como foi o caso do filme do Ghost, nossa, que também é outro que tem conceito legal, numa execução péssima. E quando eu falo de ideias que elas não são inovadoras, mas pelo menos tem uma execução mais apropriada, eu me lembro de A Hora do Mal, que foi um filme que conseguiu me surpreender bem mais, ainda que eu também não morra de amores. Mas agora eu quero saber de você, qual que é a sua expectativa pro Telefone Preto 2? Ou se você já assistiu, comenta se você gostou. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.